Um homem é encontrado sem vida com duas folhas muito estranhas no bolso. São códigos bagunçados, misturam letras, números, pontos e detalhe, esse cara não sabia escrever. O FBI não conseguiu de jeito nenhum decifrar o que tinha escrito e eles divulgaram essas cartas aí para o público. E também os detalhes estranhos na investigação. Tudo isso a gente vai ver agora. Eu sou Thiago Santos e esse aqui é um dos casos não resolvidos mais misteriosos do estado do Missouri, nos Estados Unidos. O homem da foto é o Rick McCormick, de 41 anos de idade. Mas desde que ele era bem jovem, ele foi diagnosticado com alguns problemas mentais. Ele nasceu em 14 de junho de 1958 e vivia na cidade de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. Já lá na escola, segundo o que a família conta, ele tinha muitos problemas. Ele não tinha muitos amigos, ele não conseguia se enturmar com ninguém e tinha uma dificuldade muito grande na aprendizagem. Tanto que ele não aprendeu a ler e nem a escrever. Os irmãos dizem que o máximo que ele conseguia era fazer alguns rabiscos ali. E isso aqui é muito importante no caso, porque tem, o fato daquelas cartas que encontraram no bolso dele depois, que a gente vai ver pra frente aqui no vídeo. Ele acabou largando a escola e a família disse que quando ele saiu, ele não sabia nem ler, nem escrever e não sabia nem sequer soletrar palavras. Ele começa a viver aí parte do tempo na rua, não o tempo todo, ele ainda ia pra casa algumas vezes, só que ele não tinha um emprego fixo, não parava em nenhum trabalho, ele até conseguia emprego sim, mas ele trabalhava alguns dias e aí já era demitido porque ele acabava criando alguns problemas nesses trabalhos. Quando ele já era adulto, ele foi diagnosticado com problemas crônicos no coração e também nos pulmões, e aí ele começa a receber um auxílio do governo também em dinheiro. Até no ano de 1992, quando ele tinha 34 anos de idade, ele foi acusado de abuso. Ele engravidou uma menina de só 14 anos. E aí ele foi preso e apesar dos problemas mentais que ele tinha, ele foi julgado e foi condenado a 13 meses de prisão no estado de Missouri. Aí ele cumpre esses 13 meses e quando ele sai, logo depois de ser liberado, ele conseguiu um emprego em um posto de gasolina no centro da cidade de St. Louis. Ele fazia o turno da noite nesse posto e a polícia descobre depois que no posto ele começou a se aproximar de gente da pesada, vamos dizer assim. Os próprios donos do posto, os chefes dele, já tinham um histórico com a justiça, já tinham se envolvido em algumas confusões e depois de um tempo trabalhando lá, o Rick começou a fazer algumas viagens para o estado da Flórida. Todas essas viagens sem dar muita explicação para a família, nem para a namorada, ele tinha arrumado uma companheira, só que ninguém sabia ao certo o que ele ia fazer na Flórida. A namorada disse que achava que ele estava fazendo viagens para levar substâncias ou buscar a mando dos donos do posto. Ou seja, tem uma chance aí de ele estar envolvido com tráfico. Em junho de 1999, ele fez a última viagem para a Flórida. E quando ele voltou de lá, ele começou a ter um comportamento muito estranho. Entre os dias ali 22 e 25 de junho de 99, ele foi procurar atendimento médico várias vezes, reclamando de dor no peito e também de falta de ar. Ele chegou a ser atendido no dia 25, foi liberado e, de acordo com algumas testemunhas, ele foi visto pela última vez no dia 27 de junho, ainda trabalhando. E depois disso, ele desapareceu. Só que não teve nenhum registro de desaparecimento por parte da família, nada nesse sentido, provavelmente por essa vida que ele já costumava levar, Ele tinha costume de sair viajar, às vezes sem avisar, então ficou por isso. Até no dia 30 de junho, quando uma mulher que passava por uma estrada mais ou menos a 30 quilômetros de St. Louis, percebeu uma coisa estranha, assim, uma plantação de milho que ficava na beira da estrada. Tinham alguns pés de milho caídos, assim, como se tivesse uma entrada para dentro dessa plantação. Ela desceu do carro, foi lá ver e deu de cara com um corpo. A polícia foi chamada, eles foram até lá, e aí a polícia encontra um corpo em um estado já bem avançado. A identificação só foi possível mais tarde através de digitais, e era o Rick McCormick, de 41 anos de idade. Como ele perdeu a vida, a polícia não conseguiu identificar. Uma possível pancada na cabeça até foi relatada pelos legistas depois, só que não tinha como confirmar com certeza por conta do estado que o corpo já estava. Não encontraram nenhuma bala, nada nesse sentido. E o que acontece? Meio que a polícia parou de falar sobre esse caso logo depois que ele aconteceu. Não falaram mais nada, não liberaram mais informações. Eles chegaram até a dizer que tinha sido provavelmente uma morte natural por conta desses problemas de saúde que ele já tinha, E esse caso não ganhou muita mídia na época, lá em 1999. E foi só em 2011, 12 anos depois, então, que ele ficou extremamente famoso, depois que o FBI liberou mais informações, todas as que tinham ficado em segredo lá na época. A principal dessas informações foi sobre as folhas de papel que foram encontradas no bolso do Rick. Tinham coisas escritas de forma bem confusa e que o FBI não conseguiu decifrar
decifrar de jeito nenhum, por isso eles soltaram em 2011 essas folhas para o público, para ver se alguém conseguia descobrir o que estava escrito. Eles pediram também que qualquer pessoa que já tivesse recebido ou visto uma anotação desse tipo procurasse a polícia, porque aqueles papéis poderiam ajudar a resolver o caso, que na época já estava com 12 anos de mistério. Só que ninguém procurou eles. A própria família do Rick também tentou decifrar o que ele tinha escrito, só que eles não conseguiram. E a fala de um cara do FBI chamou muita atenção em 2011. Ele disse que o Rick tinha um histórico de escrever mensagens codificadas assim desse jeito. Só que a família afirmou que não, que isso era mentira, que isso não era verdade, que ele nunca tinha escrito desse jeito antes em casa. Eles também falaram que ele não sabia ler, não sabia fazer as letras, e o máximo que ele conseguia fazer era alguns riscos ali. E com muita luta ele conseguia soletrar o próprio nome dele. E o que acontece? Isso meio que começou a dar um conflito de informações entre o que o FBI dizia, né, e o que a família falava. Um dos irmãos do Rick chegou a dizer que tinha certeza que ele não ia ser capaz de escrever aquilo que estava nas páginas. E para finalizar o que se sabe até agora sobre esse caso, tem algumas teorias sobre o que pode ser essas letras. Teve muita gente que tentou traduzir tudo isso, né, tanto gente amador como profissional, só que ninguém conseguiu entender. Uma das hipóteses ali é que essas viagens que ele fazia para a Flórida era para buscar alguma substância a mando dos chefes dele lá do posto. E esses papéis poderiam ser então algum tipo de anotação que ele mesmo criou para o controle do que ele levava, né? Só que mais uma vez, isso bate de frente com o que a família disse sobre ele, que ele não ia conseguir escrever aquilo. Outra teoria, desconfiaram que ele poderia ser algum tipo de mensageiro que levava recados entre criminosos. E só esses caras é que iam entender o que estava escrito ali. E aí, por algum motivo, durante uma viagem dessas dele, deram um fim nele e jogaram ele lá na plantação de milho. E a última opção é que aquilo ali foi ele mesmo que escreveu. Por conta dos problemas, né, mentais que ele tinha, ele simplesmente foi escrevendo e não tinha nenhum significado. E talvez nada a ver com o fato de ele ter sido encontrado sem vida. Esses códigos aí, 25 anos depois agora, ainda não foram decifrados e muita gente critica o fato de eles não terem sido divulgados logo, né, lá em 1999. Talvez na época alguém ia saber alguma coisa, só que acabaram mantendo isso em segredo por 12 anos até divulgar em 2011. Levanta! Olha como você tá pelada. Levanta, Sofia! Pode levantar! Isso não se faz, meu pai não pode fazer isso com você. Tá? Levanta! Levanta, neném! Levanta! O pai, o próprio pai. Não foi o tio, não foi o avô, não foi um amigo da família, não foi um primo, não foi um desconhecido, foi o pai. Essa madrasta desconfiou, decidiu filmar, era o que ela pensava e ela conseguiu. Não cale a sua voz. Hoje a internet consegue te dar auxílio e voz. Mas para que você não precise colocar essa voz, ensine o teu filho que você estará sempre para ouvir tudo o que ele tem a dizer. A todo lugar em que o seu filho for, todo o lugar que ele for e você não estiver, fale para que ele conte tudo para você. E combine com ele. Sempre que alguém falar com você que você não pode me contar algo, é aí que você precisa me contar. Educação sexual começa em você contar para o seu filho onde pode ou não colocar a mão, onde é ou não permitido, limite. É aí que começa a educação sexual. Você precisa ouvir o teu filho. Não tenha preguiça de ouvir. Foi para a escola? Filho, conte tudo o que aconteceu na escola. Foi para um lugar onde você não está? Filho, o que aconteceu? A voz dessas crianças precisa ser ouvida. E não se omita. Você vai conseguir.